era um CD genérico, com a capa feita no computador, se eu não me Foi, engano. eu recordo perfeitamente. É o CD de regravações, eu acho, né? Naquela época era comum o pessoal gravar, fazer Baile da Saudade, Seresta. Haroldo Reis tava no Tava auge. no auge. Aí, tá, te conheci lá, chegou de tarde lá. Eu não lembro qual era o assunto, se tu queria que eu programasse um teclado Era. teu, ou eu não lembro qual era. Parece que era uma gravação aí. Naquele momento não estava tendo nenhuma possibilidade de realizar Ah, esse trabalho para mim. Isso aí eu me recordo muito bem. certo. Aí ficou esse CD lá em casa e eu ouvi o teu CD. Né? Cara, eu confesso, o que envolve esse tema que eu vou falar aqui agora Certo. tem a ver mais ou menos com a temática geral da entrevista, né? Eu confesso que quando chegou lá, eu tive uma impressão tua. Quando eu ouvi o CD, eu tive outra Outra impressão. impressão. E qual foi? Totalmente diferente. Porque, cara, tu chegou de tarde lá, no sol quente, suado, entendeu? Sem apresentação nenhuma, né? Tu só falou do assunto e tal. Aí tu entregou o CD, era um CD que não tinha uma capa bonitinha igual esse aqui. Entendi. Esse aqui, ele é um CD feito na fábrica original, com a impressão direitinho, né? Ele é um CD, aqui ó, não sei se dá pra mostrar Original, aqui. original. Original, ele não é piratinha, né? No tempo do CD, né? Que era um sonho quem tivesse, tinha condição naquela época e realizasse um trabalho desse. Nossa, a pessoa ficava literalmente feliz. Pois é, e tu chegou lá com um CD que não era assim, era um CD genérico. Que a gente chamava de CD genérico, né? Que era um CD feito em casa, com a impressão feita na... Quando era impresso aqui, era imprimido na impressora comum, né? No papel colado aqui. Eu não lembro como era o teu, mas a capa era de computador, uma arte toda genérica. Então, isso causa na gente uma impressão, naturalmente, causa na gente uma impressão de falta de qualidade, né? Sim. Aí, quando eu ouvi o teu CD, aí aquela voz não era do cara que eu tinha conhecido, entende? Porque é justamente aquilo que a gente comentou. A impressão visual que tu deu era uma e a impressão musical Porque era na totalmente realidade tudo diferente. é uma venda, né? Então naquele caso ali, na minha apresentação, ou seja, o meu marketing ali não foi bacana para ti naquela situação. Bacana não teve nenhum. Não teve nenhum cartão de visita, né? A realidade Aí, foi se essa. eu não tivesse ouvido o teu CD, cara, muito possivelmente o futuro da nossa relação seria diferente, né? Entendi. Porque eu não ia, sei lá, como eu te falei, eu não tinha experiência, eu era novo. Aí chega um cara, assim, do jeito que tu chegou lá em casa, chegava muitos, só que sem qualidade musical. O teu trabalho tinha qualidade musical e qualidade de voz, cara. A tua voz é uma coisa que eu falo já há muito tempo. Entendi. Tu tem uma voz bonita, tu tem uma voz bacana, tu tem uma voz tanto pra locução, ela é boa, quanto pra canto. O canto, a tua experiência com o canto, ela não é tão grande que nem a, Não, que nem a experiência foi bom com você tocar locução. nesse assunto aí, Valbinho. Como eu já estou começando a ficar à vontade, então Fique à foi vontade. bom. Se abra. Não, para com isso. Se abre pra gente Vamos entrar pensar no assunto. bobagem, gente. Tá, vamos lá, vamos ficar à vontade. Eu não me considero cantor. Na realidade, eu me considero um compositor que gosta de cantar. É Claro, diferente. tudo bem. Não, mas tudo bem. Isso aí, uma coisa, não tem nenhuma obrigação pra te ser cantor, para te ser compositor, tu não precisa ser um Entendi. ótimo cantor. Mas eu tava comentando que apesar de tu se considerar apenas um compositor que sabe cantar, que gosta de cantar, eu gosto do teu timbre pra canto também. É isso que eu tava dizendo, entende? Aí, como a gente já deu essa iniciada, sim, eu não sabia que trabalhava em rádio. Tu chegou lá como um cantor, te apresentou como um cantor pra mim. Foi. Tá. Ainda não trabalhava em rádio, que foi uma... Ah, não. Não, foi uma oportunidade. Mas que naquela aconteceu. época tu já tinha esse vozeirão que tu tem, cara. Sim, mas ainda não tinha ainda não tinha ainda me achado como um radialista, Eu como não sabia locutor. disso. Pois é. Pô, bacana. Então é isso que eu queria abordar por enquanto, antes da gente começar a fazer dar uma volta pela... Não, aproveitando tua essa infância. situação aí, questão do rádio, para todos saber como começou, então. Pode ser? Cara, pode ser, vamos lá. Não, porque, tipo assim, isso aí foi no ano de 2007 para 2008. Aí, deixa eu ver aqui, lá pro ano de 2012, por aí, eu casei. Então, fui morar na cidade da minha esposa, Santa Maria do Pará.
Então foi lá que me descobriram como radialista. Não foi eu que me descobriram. Um fator interessante aí. Esse dia que tu foi lá em casa, tu conversou comigo, e aí eu salvei teu número. Certo. No meu celular, tá? Contato, tudo mais. Eu salvei Fagner eu acho que eu coloquei Fagner Santa Maria. Entende? Então naquela época tu já tava morando em Santa Maria. Ah, tá. Se tu foi em 2008, mora lá em Santa Maria, lá em casa tu deve ter ido depois disso aí. Então foi lá para 2000... Deve ter sido 2009. 2012. Então. Não, foi antes. Foi antes? Foi. Tá. Mas beleza, isso aí então foi só um detalhe. Só um detalhe aí, que eu voltando lembrei. lá do rádio, né? Uhum. Quem me descobriu foi... Ela não está mais no plano material, ela já está no plano espiritual, a Estésia e seu Paulo Barros, que eu tenho muita gratidão pela família Barros. Foi onde tudo começou. Eu fui deixar um CD meu para divulgar na rádio. Aí ela estava lá, ela ouviu minha voz, ela disse assim: você já trabalhou com rádio, meu filho? Eu disse: não, você tem uma voz bonita, não quer fazer um teste? Eu disse: tá, fiz o teste. Quando eu fiz o teste, eu passei, comecei a trabalhar todo vergonhoso, todo tímido. Quando eu pensei que não, já estava fazendo sucesso dentro de Santa Maria. Era uma rádio local, né? Local. Qual era o nome da rádio? Trevo FM. Trevo? Trevo FM. Quero mandar um abraço para o Paulinho, que hoje está tomando de conta na administração, ele e a sua esposa Dili. Ainda tem? Ainda existe a rádio. Tá aqui o Paulinho. Paulinho Barros. Trevo FM. Trevo FM, claro, eu tenho muita gratidão a eles, muita. Porque foi lá onde tudo começou. Pô, legal, cara. Mas então a rádio está desde aquela época funcionando até hoje. Sim. E aí tu ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 2 anos lá na rádio, teve bastante audiência. Eu fazia de segunda a sábado, das 5 às 8 da manhã. E aos domingos eu tomava de conta. Praticamente era o dia quase todo era comigo, acredita nisso? Legal, cara. Foi muito bom também. O Maurício Ribeiro, outro radialista também, que me ajudou muito também. Seu Castro, que já faleceu também, me ajudou muito. Então são pessoas que você nunca deve esquecer delas. Sempre ter gratidão às pessoas que realmente te ajudaram de verdade. Mas hoje em dia tu mora em Castanhal, tu tá desde quando aqui em Castanhal? Tu já morava... Aliás, vamos começar do começo. Antes de ir para Santa Maria, tu morava onde? Eu sou de Capanema. Tu minha terra natal. Sou de Capanema. Tanto é que eu vi aqui na ficha técnica desse teu primeiro CD, que ele foi gravado todo em Capanema, né? No estúdio lá de Capanema. Sou natural de Capanema. Tá. Aí tu passou 2 anos em Santa Maria, hoje em dia tá estabelecido em Castanhal mesmo. Sim. É porque, tipo assim, Valbinho, eu sou de Capanema, mas a minha infância, ela sempre foi... Tipo, estudava um ano aqui em Castanhal, outro ano em Capanema. Eu sempre fui dividido. Uhum. Entendeu? Porque aí a gente já vai puxar para outro assunto. Aí já vai entrar a questão com quem eu fui criado, que entra minha tia, meus avós. Entra toda essa situação aí. Certo. Pra gente aguçar a curiosidade aqui, vamos tratar de uma questão que é o seguinte. Tu é uma pessoa... Falando de deficiência mesmo, né? Certo. Fica à vontade, que eu tô à vontade para qualquer assunto. É para isso que a gente está aqui, né? Para tratar da tua vida, né? Para se abrir mesmo. Se abrir no bom sentido. Com certeza. Obviamente. Deus me livre desse sentido que tá pensando aí. Então, é uma pergunta misturada com... Fica à vontade. Com suposição. Tu te considera uma pessoa com deficiência? Foi uma boa pergunta. Se eu me considero como uma pessoa com deficiência. Sim. Eu me considero uma pessoa limitada, que tem limites, como todos nós temos. Até mesmo uma pessoa fisicamente que enxerga igual uma águia, que não tem nenhuma gota de deficiência, ela vai ter uma limitação dentro dela, porque Deus ele não dá, ele não te dá uma liberdade total. Sempre vai faltar alguma coisa no ser humano. Eu sempre vejo isso. Eu me acho uma pessoa limitada, não deficiente. E essa palavra deficiente, ela me machuca. Certo. Já aconteceu isso. Tipo assim, tu é deficiente, tem isso, aquilo. Por que você não substitui? Você não diz assim, poxa, ele tem uma limitação. Isso me fere profundamente, essa palavra. Certo. Bom a gente saber. Mas
Quais são? É mais de uma limitação que tu tem? Ou É a limitação da minha visão, somente. a visão? É que eu nasci com miopia devido... Porque é tantas histórias. Uns falam que a minha mãe tentou me abortar. Outros já falam que ela pegou uma queda. Então, eu não sei, na realidade, onde está a verdade. Mas o que eu sei é que eu nasci de 7 meses. E, então, pelo fato de eu ter nascido de 7 meses, esse lado aqui do meu maxilar, ele não é normal igual o teu aqui, ó. 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 Então, não é normal. E eu nasci com uma doença que foi curada antes dos 3 anos, graças a Deus. Epilepsia. Hoje eu não tomo, graças a Deus, eu não tomo nenhum remédio controlado, nada. Mas eu nasci com epilepsia. Eita, cara. E não era nem para mim estar aqui. Não, era para te estar aqui contando a história. Se não fosse Deus. É nisso que eu quero abordar. Porque a probabilidade de eu não estar aqui era de 99%. E graças a Deus que eu estou aqui. Então, nasci com hepatite. Minha mãe biológica não tinha nenhuma condição de me criar. Meus avós maternos. Meu pai, Obete, que Deus tenha num bom lugar. Minha mãe, Beneude, que foi eles que me criaram na realidade. Eu perguntei eu usei esse termo, né, deficiência. Não, fica à vontade. Porque a gente, durante algumas conversas nossas, eu lembro que tu comentava algumas vezes, né, que tu se referia a essa questão, nem era tanto a questão física, de formação, maxilar e tal, nem era isso. Era uma questão ali de muitas vezes, o que causa impacto entre a sociedade é alguma coisa visual, né? E aí, eu lembro que tu comentava, muitas vezes tu comentava a respeito da questão visual, da tua aparência e tal. Então, eu te pergunto sobre a tua infância. Tu cresceu com várias dificuldades e a gente deve presumir que essas dificuldades de saúde, elas vão ter um impacto no desenvolvimento da criança e naturalmente isso tem um impacto na interação social da criança. Como é que foi a tua interação com as outras crianças? Como é que foi a tua infância no geral, assim? Tinha brincadeira de mau gosto, tinha bullying? Como é que era? Foi uma infância conturbada. Na realidade, foi o pior inferno da minha vida, foi minha infância. Certo. Eu costumo dizer que eu não tive infância, eu tive inferno. E seríssimo. Imagino. Então as pessoas me chamavam de doido. Não tenho necessidade de estar mentindo. Me chamavam de doido. Para te ter noção, não era para mim estar morando em Castanhal. Era para mim estar morando em Capanema. A razão e o motivo de eu não morar em Capanema, porque a minha própria cidade foi preconceituosa comigo. Capanema, não todos, eu sei como mas foi onde eu mais sofri. Foi Capanema, minha terra natal. É os olhares, porque o que te fere, o que te machuca, o que te tortura na realidade, é a maneira que a pessoa te olha, que ela vai te interpretar. É isso. Então, Capanema, para algumas pessoas, sempre tinha aquele olhar. Tipo assim, quando eu comecei a namorar minha esposa, olha essa dor. Teve um cidadão, que não vou ganhar nada falando o nome dele, não vê um caso, mas a história é assim. Tá pagando quanto para namorar com ela? Passei por isso. Pensou no negócio. Sério. Deu delegacia. Levei ele na delegacia. Não foi adiante porque eu não tinha uma boa condição financeira. Mas isso aconteceu. Tá pagando quanto para ela namorar contigo? É nome de doido. Valbinho, você não tem noção do quanto eu já sofri por causa da minha aparência física. E o pior de tudo, na minha própria cidade. Na escola tinha apelido? Muitos. Como é que Só que eu sempre usei uma técnica. Porque o apelido ele funciona assim. Se a pessoa te apelidar e você ficar com raiva... Se tiver alguma reação, qualquer que seja. Já era. Eu não. Eu era diferente. Fala boca torta. Oi, tudo bem? Fala boca de desenho. Beleza. Sério? Acabou-se. Porque, não, vamos analisar uma coisa. A minha boca é certa? Não. Eu tenho um olho certo? Não. Então eu vou ficar com raiva. Por que eu vou ficar com raiva? Se é realidade. Porque você só entra... É tipo assim, a pessoa te ofende. Se você entrar nesse jogo da ofensa, vai ser pior para você mesmo.
Foi uma técnica que eu criei e eu consegui, pronto. Uma pessoa que cresce com as características que tu tem, ela tem naturalmente, eu presumo, ela tem naturalmente uma noção de realidade diferente. O que é que tu sentia, assim, como uma criança que se via diferente das outras pessoas? Qual era o teu autoconceito? O que é que tu pensava de ti? O que eu pensava de mim? Eu logo comecei a ter um relacionamento profundo com a filosofia. Desde cedo eu comecei a estudar filosofia. Então, quando eu comecei a me relacionar com a filosofia e conversar com professores de filosofia, eu entendi logo uma coisa: todos nós somos diferentes. E eu tenho 2 caminhos. A felicidade está dentro de mim. Ou eu me aceito procuro me aceitar do jeito que eu sou e ser feliz daquela forma, que nada é por acaso, ou então vou mergulhar na dor. Mas isso ainda é criança, naquele tempo, ou depois que tu cresceu mais? Na adolescência, já para a fase adulta, já comecei a ter essa reação. Mas durante o teu período ainda de criança e tal, tu não chegou a... Tu te questionava? Questionava. Porque eu era isso? assim, o que foi... Será que... Olha, quase eu me torno um ateu. Entendi. Quase. Por pouco eu não me tornei um ateu. Uhum. Será que Deus me ama? Por que ele permitiu isso comigo? Que tipo de pai celestial é esse que me quer dessa forma? Tudo isso eu questionava. E a tua mãe biológica? Minha mãe biológica foi uma das maiores dores que eu tive, porque ela se distanciou de mim por um longo período. Eu já vim vê-la depois, acho que já quase na fase adulta já. Mas desde o nascimento? Sim, desde o nascimento, porque eu fui criado pelos meus avós e pela minha tia, que é irmã da minha mãe biológica, mora aqui em Castanhal. Eu sempre tive contato com ela, que eu sempre até chamar ela de mãe, eu chamava, que é a Sueli. Mãe Sueli, eu chamo ela sempre de mãe. Ela mais o esposo dela, que é o pai Washington. Sempre tive um carinho muito grande por eles. Então foi quem me criou, foi pai Washington, mãe Sueli, pai Obed, mãe Beneude. Pai Obed e mãe Beneude são meus avós maternos. E durante esse período ainda de criança, antes de tu começar a pensar em filosofia e tal, porque é normal a gente imaginar o futuro, pensar o que é que eu vou ser quando eu crescer e tal. O que é que tu pensava nessa época ainda, de criança? Tu tinha uma perspectiva de futuro? Eu fui um pouco torturado nessa época. Eu fui bem torturado. Você vai já entender. Existia um colégio, você pode falar nome? Colégio? Colégio pode. Viável? Pode? Pode. Existia um colégio específico para quem era, digamos assim, especial. Lembra desse colégio? A PAI. Sei, a PAI foi o meu inferno de vida. Mas dentro da PAI? Sim, o colégio em si foi o meu inferno. Porque, tipo assim, eu fui estudar em colégio público na época, e eu estudei no colégio público, a professora chegou com meus pais e disse: não, o lugar dele não é aqui, por causa, fazendo o julgamento da minha aparência. Então eu já fui para a PAI, que era só crianças que tinham sérios problemas especiais. Então o que acontece? Aí chegou uma professora, que a minha mãe disse: o lugar dele não é aqui, ele é uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa. O que é que ele está fazendo aqui? Não tinha nenhuma limitação intelectual, né? O problema dele só é a vista. Mas era interpretado de outras formas. Isso foi o quê? Uns 30 anos, né? Sim. Hoje naquela época tudo era muito diferente. Estou com 38 e foi isso mesmo, não era como hoje. Cara, mas aí, tá, termina de contar a respeito como tu comentou, né, o termo que tu usou foi tortura. Pode concluir. A tortura que eu quero te dizer é que eu me sentia mal. Você já pensou você viver em um ambiente que você sabe que você é normal como qualquer outra pessoa normal e as pessoas te têm como se você tivesse um problema intelectual? Eu convivi com isso. Quer dizer que tu te sentia... Porque assim, tudo é uma questão de conceito, né? Naquela época a gente tinha era mais disseminada essa discriminação com as pessoas que dependiam da PAI. Então, de certa forma, ser considerado um membro da PAI era ofensivo para ti, né? Sim, inaceitável. A palavra correta para mim era inaceitável. Entendo. Mas aí,
Em relação ao trabalho, o que é que tu imaginava, o que é que tu queria pra ti? O que é que tu pensava que tu poderia ser quando crescesse? Profissional, de uma área, tal, alguma coisa? Tu tinha algum sonho? Sempre na música. Sempre. Tu já fazia alguma Já coisa? tinha sonhos, Já escrevia? já tinha sonhos da música. Ler, sempre li muito. A leitura sempre foi minha terapia. Pô, bacana. Ler sempre. Já pensou uma criança com 10 anos de idade já lendo Apologia de Sócrates? Cara, normalmente... Naquele tempo, uma criança de 10 anos lê Apologia de Sócrates, sobre Platão, Aristóteles, tudo era algo um pouco bem avançado. Natural que tu avançasse um pouco mais, porque como tu era uma criança que... Depressiva. Como tu era uma criança que não tinha uma vida social Não. Comum, naturalmente tu se sentia mais sozinho, né? Tu se questionava mais, então tu tinha um amadurecimento intelectual maior do que a tua idade. Isso aí é natural, né? Mas aí quando é que tu começou a compor de fato, assim? Comecei a compor Tu te considera um no ano compositor, de né? 99 para 2000. Já era adulto, né? Já comecei isso. Mas sempre fui criticado dentro da minha própria família. Sempre aquela crítica. Normal. Alguém vem, encarna, fala mal, fala pra te esquecer. Sabe o que doía mais? É que falava assim, na nossa família não tem nenhum cantor, nenhum artista. Nossa, eu tenho uma coisa comigo. Se for para te ferir alguém, magoar, conserve a sua língua. Não fale, não faça julgamentos, porque as palavras elas têm poderes. Nós temos o poder de deixar a pessoa lá em cima e de deixar a pessoa lá embaixo. Certamente. A língua. Porque o que a gente... Além de tudo, né, o que a gente fala, ela provoca sentimentos na pessoa que está ouvindo. Sim, Isso tem... Profundamente. Isso tem um efeito. E as pessoas não têm... Eu vejo assim, Valbinho, as pessoas não têm capacidade de se colocar no lugar do outro. Vai, fala, se fere. E ainda mais, outra coisa, às vezes a pessoa acha que não vai acontecer com ela nada. Acha que só acontece com o outro. O que é que tu acha que mais tu aprendeu com essa tua condição? O que é que tu trouxe para hoje em dia? O que eu aprendi? Tá referindo ao meu problema físico, a essas dores, é isso? Tudo do que tu passou, o que é que tu trouxe para hoje em dia? O que eu aprendi foi que nada é por acaso e nós somos espíritos que estamos encarnados nesse plano material. Vai saber o que você fez na outra vida, agora é um resgate. Você deve estar pagando algo de outra existência e você tem que ter humildade e aceitação e trabalhar o teu eu para te ser uma pessoa melhorada, melhor. Pois é, mas tu acha que tu, por exemplo, às vezes a pessoa sofre tanto na vida que depois de uns anos ela tem orgulho de dizer que ela se tornou uma pessoa resiliente, por exemplo. Sim, entendo. Já entendi onde tu quer chegar. Eu me sinto uma pessoa melhor hoje. Bem melhorada. Tu acha que tu é uma pessoa melhor por dentro do que tu seria se não tivesse característica nenhuma de limitação? Se eu não tivesse a deficiência, eu seria melhor? É isso que quer dizer? Não. Quero saber se tu te acha melhor hoje por ter passado. Porque, cara... tudo que eu passei. Todo sofrimento ele tem que vir para ensinar a gente alguma me coisa. Ensinou, me ensinou. Me ensinou a ter humildade, a entender que eu não sou o único que sofre, tem gente com uma situação pior do que a minha, certo. E que eu, em momento algum, devo me fazer de vítima. Muito bem. Eu acho que é justamente essa característica que tu deve ter desenvolvido de não se fazer de vítima. Não, eu não sou nem um coitadinho. Que te trouxe aqui até hoje, tá aqui de bonita à minha frente, de terno. Lindo. E contando a sua história pra uma galera. Cara, porque não é qualquer pessoa que tem essa moral de chegar e contar a história, né? O que é que o cara viveu, o que ele aprendeu e tal. Sim. Pra ter acontecido isso, a pessoa tem que ter passado por toda essa superação, que é o teu caso, né? Tu passou por essa situação de saúde aos 3 anos. Saúde, principalmente, até né? 3 anos. Passou pela situação com epilepsia, de bullying. Depois passou por falta de apoio da família. Depois passou por falta de reconhecimento, um bocado de coisa. Qualquer pessoa, naquela época, apostaria que tu seria uma merda. Uma pessoa, um Zé Ninguém. E hoje em dia tu é um compositor reconhecido entre os cantores.
tu é um radialista que tem o seu nome, tem o seu público cativo, né? Já trabalhou em várias peças musicais e tudo, tem teu trabalho na internet. Então tu não precisa nem te considerar, tu é um cara vencedor, assim. Não, hoje eu não me tenho, já me tive, eu tenho que ser sincero. Já o quê? Já tive como coitadismo dentro de mim. Hoje eu não tenho. Certo. Hoje eu não tenho. Uhum. Hoje eu vejo que eu não sou o único, como eu acabei de falar. Hoje eu me vejo uma pessoa bem melhorada, graças a Deus. Trabalhei muito isso. Claro, passando por dificuldades a gente vai encontrando soluções. Nada né? é por acaso. De convivência. Mas tu te considera, tu acha... Eu presumo que a resposta seja não, mas eu não quero enviesar a resposta. Fica à vontade. Se quiser um assunto, alguma coisa polêmica, eu não vou ter medo de nada, eu vou ter vergonha. Então, eu vou te arregaçar. Olha essa, cara. Eu tô falando assim, no sentido do conteúdo. Pesado, viu, Walter? Nossa, vamos lá. Eu vou perguntar tudo aqui, que eu quero saber. Então vamos lá. Tô aqui pra isso. Eu presumo que a resposta seja não, mas tu te considera uma pessoa revoltada pelo que tu passou? Já fui. Já foi? Já desejei o mal do próximo. Já. Não, sabe qual é o mal das pessoas? Que elas têm medo ou vergonha de reconhecer os seus erros. Poxa, a primeira coisa para te mudar é reconhecer que tu errou e não quer mais errar. A partir desse momento tu vai ser uma pessoa bem melhor. Então eu já desejei o mal do próximo. Já, não tenho vergonha de falar isso. Mas hoje eu não desejo mais. Porque quando eu desejo teu mal, ele vem para cima de mim com juros. Isso eu estou falando porque eu já vivi isso. Já fui revoltado, hoje eu não sou mais. Mas como era a revolta? Como é que acontecia essa revolta que tu tinha antes? Era contigo ou tu culpava? Comigo e com todos. Porque eu achava, tipo assim, se eu sair... Teve um período da minha vida que eu não queria sair. Porque eu achava que todo mundo ia mangar de mim. Todo mundo ia me chamar de doido. Todo mundo ia olhar... Se eu visse alguma pessoa achando graça, achava que ela estava rindo de mim. Uhum. Passei por isso. Então, só que aí depois eu fui analisando. Não. Tem algo errado. O erro está em mim mesmo. E eu consertei isso. Eu te pergunto porque... às vezes a pessoa... Chegou a pizza aí, viu? Qualquer coisa pode dar. Eu vou só terminar esse raciocínio que eu vou dar ele um pedaço ali, que a gente tá com fome dele. Mas uma pizza é uma pizza, né? Nossa. Mas vamos lá. A gente... Por exemplo, é comum a gente ver a pessoa que tem alguma limitação, deficiência e tal. É comum, é natural, é humano a gente entender que a pessoa, ela tende a culpar os outros. Já fiz isso. Culpar a vida, culpar o comum e tal. Culpar Deus. Sim. Pronto, principalmente Deus. Quem quer que seja. E aí a pessoa fica num ciclo de ficar sempre exigindo que os outros tenham atitude A, B ou C, entendeu? Fica o tempo todo esperando que o fulano... Sabe o que é que acontece? Você adquire uma infantilidade emocional. Isso. Foi isso. A pessoa fica infantil. Infantil emocionalmente. Já aconteceu contigo isso? Sim, teve essa aconteceu. Época? Teve um período da minha vida que eu era uma criança de tantos anos, uma fase adulta, se comportando como uma criança. Mas amadureci. Eu ia perguntar se foi na fase adulta ou foi antes. Foi fase adulta. Cara, isso é totalmente compreensível, né, cara? Porque tu cresceu numa situação que, não sei até que certo ponto eu posso usar esse termo, mas que envolveu abandono, né, falta de apoio. Então, naturalmente, que tu cresça se tornando um adulto sem esperança, talvez, né? Sem aquela fé nas pessoas. E aí começa a culpar todo mundo. Essa seria uma fase totalmente compreensível. Mas também tem um detalhe aqui, Valbinho. A gente não tem que colocar um pingo no i. De verdade. Tá, me fazer de coitadinho, não. Hoje eu não me faço. Mas tem uma realidade. Existe preconceito social. Certo. Isso aí eu não posso fugir. Existe sim. O preconceito já trabalhei em 2 empresas, que eu não posso falar o nome. Também foi um preconceito total dentro dessas 2 empresas. Enorme. Uhum. Então, existe preconceito em rádio, parceiro de rádio também já aconteceu. Tudo isso. Tu percebe
Tu percebe se hoje a discriminação no geral, assim, preconceito, contigo? Ainda existe, mas olhares que machucam. Mas em é mim não menor? existe mais. Em mim, hoje em dia, eu já trabalhei bastante saber lidar com isso. Agora, eu vejo que às vezes as pessoas me olham com um olhar assim um pouco discriminativo, pelo fato de não ter nenhum conhecimento comigo. Aí, só que, tipo assim, eu acho isso normal, sabe por quê? Vou te falar por que eu acho normal. Quando a pessoa olha para uma pessoa um pouco diferente, que ela nunca viu aquela pessoa esteticamente falando, né, com certa deficiência, é normal que ela tenha um baque, ela vai pensar, ela não conhece a pessoa, não sabe quem ela é. É natural ela criar algumas coisas ali, só que depois ela vai ver que aquela pessoa não é o que ela pensava. Cara, Por uma parte eu entendo isso aí. certo, entendi. Mas assim, a galera que já te conhece, essa pergunta é complicada. Não, fica à vontade. Eu tenho que formular direitinho pra saber, pra perguntar direito, né? Eu não tô com vergonha não, eu não tenho esse negócio não, eu pergunto mesmo. Eu quero polemizar o negócio aqui. Mas é o seguinte, no geral, a discriminação e preconceito, ela é vista pela sociedade de uma maneira diferente hoje em dia do que era antigamente, né? A gente percebe que, por um lado, a discriminação ela era mais fácil de acontecer, porque cada pessoa fazia o que queria por aí, não tinha rede social para condenar ninguém, né? Hoje em dia já tem toda uma movimentação contra a discriminação, só que também existe uma facilidade maior por causa da disseminação via internet de existir bullying, tipo cyberbullying e outras coisas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o tempo de antigamente era hoje em dia o tempo, o ambiente é diferente, né? Antigamente era uma coisa, hoje em dia é outra. Tu acha que contigo a discriminação ela mudou alguma coisa? Tipo, diminuiu, as pessoas já tem uma reação mais branda contigo, ou não mudou nada, ou talvez até piorou? O que é que tu acha? De antigamente para hoje. Mudou, teve uma mudança sim, para melhor. Melhor. A discriminação não é tão profunda como era antes. Mudou sim. Mas tu acha que é porque tu tá um cara mais apresentável, ou é porque a cabeça das pessoas mudou mesmo? Pela minha maturidade também. Porque a pessoa pode até julgar, mas quando ela começar a dialogar comigo, ela vai perceber que eu não sou o que ela pensa. Eu só tenho uma limitação. Somente isso. Mas a partir do momento que ela começar a ter um certo diálogo, ela vai ver que o meu universo é totalmente diferente do que ela idealizou. Eu acho que a gente tem que dar uma parada aqui rapidão lá pra te tomar esse café de cevada. Pra falar com... Opa! A gente precisa dar um abraço nos colaboradores, né? O pessoal que ajudou a gente aqui. E a gente vai começando aqui pelo Eliton, da Souza Net. Um abraço, Eliton. É o Eliton e o Sidney, eles estão Sidney, ligados. Todos Sidney dois. Rodrigues, da Souza Net também. Abraço também ao canal Marcelo Alves. Deu uma grande força, Marcelo, gente boa. Abraço, Marcelo. Agora aqui o Beto Cunha Cunha. Abração, É Beto. nosso amigão Beto, ele tá ligado. E tá ligado ele aí. E é Cunha Gente Cunha boa. mesmo, né? É Beto Cunha Cunha. Porque parece que tá escrito errado, mas é Beto Cunha Cunha. Olha, tá aqui, ó. Beto Cunha Isso aí. Cunha. Abraço também, Sara Chaves. Sara Chaves, Deixa eu falar aqui da Sara, rapidinho. Em relação a Sara, especial pra Sara aí. essa caneca aqui, olha. Olha, essa aqui é a logomarca dela, gente boa. Dá aquela força nas logomarcas do Fagner Ribeiro. Obrigado, Sara. Obrigado por você existir. Abraço, Sara. Abraço também aqui, Mega Studio, na pessoa do nosso amigo França. O Elcio sempre, ele tá É o mais de Elson 30 França, é o anos. Elson Ele tá França. mais de 30 anos no mercado. Isso. Gente boa também, sempre deu uma força pro Fagner Ribeiro. Abração, Elson. Também Tom César, cantor e compositor. Já gravou músicas minhas. Tony César, um excelente compositor, também cantor. Enganaram E tá aqui. ligado? Tá, olha aí. Tony, tá gente boa. Falar em Tony César, tem o nosso amigo Tony Roberto. Mandar um abraço.
Tá ligado Tony também? Roberto não perde um, rapaz. É um grande compositor, gente. O Tony Roberto, na verdade, deixa eu falar um pouquinho aqui, abrir um parênteses em relação a ele. Ele é uma das pessoas que mais eu vejo apoiar os artistas aqui de Castanhal, porque ele está sempre divulgando conteúdo da galera. Conteúdo de live e tal. Então fica nosso abraço especial pro Tony Roberto. Abraço, Tony. Ele é um bom compositor. Ótimo compositor. De verdade. Isso aí, não tô sendo hipócrita. De jeito nenhum. E também o que eu vou falar, eu tenho certeza que não é hipocrisia, mas eu tenho vontade de fazer um podcast com ele, da gente contar a história dele também, né? Que é uma história interessante. Vamos lá. Continuando aqui, o Fábio Transportadora. Fábio Transportadora é meu vizinho, Fábio. Gente boa, tá ligado também assistindo aqui o podcast também. Um abraço para o Fábio, sua esposa, enfim, sua família. A Lady Design. E também, abraço gente aqui. boa, Lady. Lady, sua filha, seu esposo. É o seu Chicão da SK Magazine. Olha, SK, deixa eu te falar aqui do seu Chicão o seguinte, seu Chicão da SK Magazine. Ele que patrocinou aqui, olha. Ele é SK que tá vestindo aqui o Fagner Ribeiro. Na próxima vem o do Valbinho aqui também. Olha, vou já passar né? daqui a pouco. Poxa. Abraço, seu Chicão. E abraço também a galera da Midialt, na pessoa do nosso amigo Felipe Maia. Ah, tá. Minha editora, Felipe, meu editor, também tá ligado. Eu mando um forte abraço e eu tenho muita gratidão por ele. Ele e o Tinho Nascimento são também um excelente cantor. Já gravou música minha, a Ninguém é Insubstituível, também em ritmo de forró romântico. Foi? Foi, gravou. O Tinho Nascimento. Cara, essa música tá com um monte de versão, né? Um bocado de versão. Ele já está há mais de 28 anos na estrada. Um dia vai chegar a hora dele, ele merece. Cara, falar em gravação de música, essa música tá rendendo uma grana já bacana? O pessoal gravou? Dá para comprar algumas coisinhas aí. É. Vou fazer o pessoal gravar música minha. Tá começando. Não, eu tô perguntando essa música. A Ninguém Uma Substituível? música, Sim, ela mesmo. Pô, legal, cara. Tá começando, eu não vou Vou dizer. falar com o Felipe Maia agora e registrar minhas também. Não, gente boa, Felipe. Alô, Felipe! Bora dar uma... Editar a música desse rapaz, Felipe. A música dele são balas. Vai dar uma banada aí nas minhas composições pra me pagar uma pizza pra gente comer. Ah, deixa eu perguntar aqui. Não, enquanto eu pego um pedaço de pizza pra gente forrar a barriga aqui, acho que a gente já pode estar quase 1 hora, né, de podcast. A gente já tá pode... 1 hora? Ah, tá. Tá quase 1 hora. Tem 40 minutos. Mas aí a gente vai pedir pra Bela, meu amor, minha produtora, destacar alguns comentários pra gente mandar um abraço pra galera. Aí, já, Bela? E muito. Sério? Pode falar aí, mano. Vou pegar um pedaço aqui. Quais os comentários que tem aí, Bela? Quem começou foi Posso Tony pegar? César. Posso? Pode pegar, é teu. Que aqui? Tony César mandou um alô pra você, Antônio César, Obrigado, abraço. Antônio César. mandou um abraço também. Aí logo em seguida o Odirley falou que tá por aqui. Alô, Odirley. Um abraço. Certo. Aí logo após veio um comentário muito interessante do Lucivaldo Certo. Ribeiro do Nascimento. Do Civaldo. Boa noite, meu caro amigo Fábio. Professor Lucivaldo. Lucivaldo. Eu, professor Lucivaldo, o cordelista capanemense. Minha terra no natal. seu bairro de Pedreira, na cidade de Capanema. Ele sempre me respeitou. Esse é da raiz, né, moleque? Sim, cara. Agora eu me Lucivaldo. emocionei. Professor. Pô, bacana, Fez cara. parte da Abraço minha pra ele. infância. E ele sempre me respeitou. Sempre. Um abraço, professor. Era o Valbinho que tocava Coro do Rei. Sim. Aí eu respondi. Sim, é ele mesmo. Aí ele botou, olha que legal, eu ouvi muito Coro do Reis e Valbinho dos teclados, mas nunca tinha visto ele antes. Que cara bacana. Obrigado. A gente tem que replicar aqui, porque o áudio não tá saindo dela no podcast. Certo. O Lucivaldo cumprimentou o Fagner. É uma das pessoas que, pelo visto, o Fagner tem mais consideração, né? Isso é Sim, da raiz. fez parte da minha pessoal infância. Tenho o maior respeito por ele. E perguntou se eu, né, o Valbinho, é o mesmo do Haroldo Reis. E a gente tá confirmando que sim. Sou eu. Prazer em conhecê-lo. Vamos prosseguir. Tem mais aí? Pode falar. O Júlio Ventura colocou bate-papo bacana. O Odilei falou novamente 2 astros, top no podcast. O nosso amigo Tony Roberto colocou
algumas passagens bíblicas. Legal. Aí o Maílson, Obrigado, Tony. Maílson Silva colocou, Tony Roberto. Obrigado aí, Tony, pelas passagens bíblicas. O Maílson Silva disse legal, legal, legal. Felipe Reis está na área. Felipe Reis. José Valdiclei. José vai a galera da live. Coloquei no meu status. Ah, bacana. Odirley disse que vem já pegar uma fatia da pizza. Bigas Balde falou. Olha o Bigas. Olha aí. Abraço, Bigas Balde. E Valbini, Eu? essa pizza tá com gosto de pizza, viu? Nossa, Como? tá bom. Tá com gosto de pizza. Não tá com gosto de atum mais? Não, tá com gosto de pizza. Aí Beleza. a Sara Chaves agradeceu. Abraço, Sara Chaves. E o Tony Roberto colocou banda primitiva. Rosimar Santos falou Valbinho, meu maestro. Josimar. Um alô É o Neguinho Batidão. Rosimar. É Rosimar ou Josimar? Rosimar Santos. Rosimar Santos. É o Neguinho Batidão. A Sueli Oliveira falou que novos caminhos se abram pra você. Amém. Oliveira. É a tua tia? Minha mãe Sueli. Aí Certo. o Tony César falou. O Tony César respondeu agora. Valeu, meu amigo Fagner Ribeiro. Sucesso, irmão. Aquele Sucesso abraço. pra nós, né? Tony César, sucesso pra nós. Ele merece também. Enquanto tu mastiga aí. Obrigado, pessoal, pelos comentários. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal do Fagner Ribeiro, porque é uma pessoa interessante, tem uma ótima história de vida e naturalmente virão outros trabalhos abordando esse assunto, essa história de superação de uma pessoa que tinha tudo para desistir e não prosseguir e hoje está aqui provando que Ou até se tornar uma pessoa depressiva, né? sim, em todos os sentidos. Com certeza. Desistir do trabalho, da vida, em todos os sentidos. Tu é um exemplo de autossuperação. Quem cresceu passando pelo que tu passou. Porque uma coisa é a pessoa passar dificuldade na vida por causa de Deixa eu abordar situação uma coisa financeira. aqui rapidinho. Pode falar. Já em relação à dificuldade financeira, na minha fase, no caso da infância, eu nunca soube o que foi, estou sendo sincero. Dificuldade financeira na minha fase, no caso, adolescência, nunca soube porque meu avô, meu pai Obed, isso ele sempre, o que ele pôde fazer por mim, tanto ele como ela, a mãe Benilde, fizeram. Uhum. Já conheci a dificuldade depois de adulto. Não sei. Mas como eu estava comentando aqui, uma dificuldade que a pessoa tem, que eu acho que pode influenciar negativamente mais do que uma dificuldade financeira, é uma dificuldade de autoestima. Uhum. Entende? Porque uma pessoa que não tem dinheiro, que trabalha e não rende e tal, o cara pode pensar que ele pode resolver aquilo, que ele pode ganhar dinheiro de alguma forma e contornar aquela situação, né? Uma pessoa que tem uma limitação compreendida na sua parte física, aquilo é dela. E aquilo pode ser pode ser um motivo de falta de estímulo, dependendo de como é a autoestima dessa pessoa. Né? A pessoa crescer com aquilo, crescer com uma característica física, crescer com uma deficiência física ou qualquer característica que seja, é uma coisa que está na pessoa ali. E por isso que isso torna ainda maior a tua superação, a tua vitória, porque tu passou por cima disso. Entendeu? Tu viveu o que viveu e foi vencendo a cada etapa. E tô vencendo até hoje, Tu né? foi... eu reconheço isso. Agora, continuando o papo aqui, a gente separou algumas questões aqui, né, Certo. pra abordar. A questão espiritual, cara. Como é que foi... Agora há pouco tu comentou a respeito de talvez a gente esteja passando por uma vida que dependeu da vida passada, então isso faz a gente perceber como é que é a tua vida espiritual, assim. Tu comentou que tu chegou perto de se tornar ateu. Sim, No quase começo, eu me torno né? um ateu. Aham. Quase. É tanto que eu cheguei a duvidar, porque existe o ateu, que é o que não acredita em Deus. Existe o cético, que é o que eu fui. O cético é o que tem dúvida. Eu já fui uma pessoa cética. E existe o crente que é o que crê, que é o que eu sou hoje.
creio que existe Deus. Só que eu vim acreditar em Deus na dor. Eu vim passar a acreditar em Deus quando Ele começou a me provar. Eu comecei a sentir na pele várias situações, aí eu vim ter convicção da existência de Deus. É por isso que a pizza complica, né? Te demora mastigando. Não, mas tu... tá ótimo a pizza. Mas no começo, quando começou a se revoltar, chegou a culpar a Deus por algumas coisas. Cheguei. Tipo... A culpar Deus, culpar as pessoas. Eu não diria nem culpar Deus, mas ser, tipo... Começava a cobrar, né? Cobrar de Deus. Tu cobrava muito isso. Cobrava. Mas tu tinha uma iniciação na igreja? Na igreja católica? Eu tive, na realidade, em relação à religião, eu tive uma coletânea de religiões. Você nem imagina. Mas a tua mãe e teus avós, eles eram Católicos. Eles eram da igreja, né? Católica. Uhum. Então eu passei por diversas religiões para me poder chegar onde eu cheguei hoje, no caso, no sentido espiritual. Uhum. Hoje eu sei que Deus existe, o ar que nós respiramos, tudo é um dom gratuito de Deus. Deus, Ele é maravilhoso, nós não somos nada sem Ele, é o que eu vejo. Mas aí tu teve um período de descrente ou não? Como é que foi? Tu era uma criança, os teus avós, teus pais que te criaram, eles eram da igreja católica. Sim. E quando foi que tu começou a se distanciar um pouco disso? Assim, tu passou por um período descrente até entrar em outra igreja ou tu foi mudando? A minha adolescência, quando eu fui criado com a mãe Sueli, que é minha tia, tia, irmã, é mãe. Uhum. Então, quando eu fui criado com ela, lá em 1996, eu tive um período muito ali grande na Assembleia de Deus. Passei uma época na Assembleia de Deus. Mas em função dela, por causa dela? Sim, por causa que eles iam para a igreja, eu ia com eles também. Só que quando eu voltei para Capanema, aí as coisas, religiosamente falando, as coisas começaram a desandar. Tipo, você começa a andar no mundo, a conhecer pessoas que... Já entendeu, né? Então foi isso aí também. Uhum. Mas teve momentos assim que tu buscou solução ou explicação para tua condição física na igreja? Sim, sim. Buscar Deus em oração, buscar uma resposta. Eu perguntei ainda agora há pouco, quando tu era criança, tu te questionava, né? Por quê? Tu chegou a fazer esse questionamento dentro da igreja? Tipo, Deus, por quê? Buscar uma explicação para aquilo? Sim, pra ti? sim, sempre. Tu tinha alguma resposta de Deus? Assim? Naquele período não, porque na realidade eu brincava de religião. Eu estava na igreja, mas eu só queria ganhar conhecimento, estudar a Bíblia por estudar. Tipo, estudar os 39 livros do Velho Testamento, mais 27 que é do Novo Testamento. Aquilo ali era só teoria, só queria aprender a Bíblia sem viver ela. Compreendeu? Acho que sim. Não, beleza. Eu te pergunto isso porque muitas vezes a pessoa tem problemas e ela recorre, às vezes, à igreja como fuga. E em outras vezes a pessoa recorre à igreja como busca do conhecimento. Sabe? Como uma espécie de solução para tirar aquelas dúvidas que a pessoa está. Né? E muitas vezes a pessoa que se considera com limitação, ela acaba se aceitando por compreender ali uma dimensão espiritual como explicação Entendi. Da preparação dela. Né? Aí por isso que eu perguntei se tinha sido esse teu caso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que eu vou perguntar isso? Tá escrito aqui. Vai lá. Tu te acha feio? Boa pergunta, boa pergunta. Natural. Não, a questão não é eu me achar feio. Bora colocar um pingo no i. Tá. Existe a estética, certo? Uhum. Então, dentro da estética, existe o bonito, existe o feio. Esteticamente falando, a verdade ela tem que ser dita. E você só é feliz quando você aceita a verdade. Então, esteticamente falando, veja bem, esteticamente falando, eu não sou bonito.
tá? Mas, porém, aí entra o lado religioso. Eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Então, para Deus, todo mundo é bonito, no sentido espiritual. Só que, humanamente falando, se tem um feio, tem um bonito, não tem um gordo, não tem um magro. Só que, às vezes, a pessoa não aceita isso. Se hoje a pessoa chegar comigo, me chamar de feia, ela não vai me ofender. Depende também, que tem duas maneiras de você chamar a pessoa de feia. Como? A maneira estética e a pejorativa. Se a pessoa me chamar de feio, no sentido que eu acabei de falar... Se ela quiser te ofender mesmo, ela vai... É pejorativo. Tem esse lado. Estético, não. Eu sou capuz. Um feio feliz, né? Tem tanta gente bonita. Não, é sério. Tem tanta gente bonita, gente. Os olhos verdes. Nossa, uma mulher uma poesia. Homem lindo. Só que aí você vai conversar. Nossa, complicado, gente. Tá, eu perguntei isso aí porque a gente tem... Bom, eu gostei. A gente tem uma ligação da nossa autoestima com a nossa aparência, né? Uhum. Isso é normal, é comum. Me acho um feio inteligente. Aí, graças a Deus. Eu te perguntei se tu se acha um cara feio porque eu presumi que talvez fosse normal que tu talvez não ligasse pra isso. Não, hoje eu não ligo não, já liguei, mas hoje não. Então a gente poderia afirmar que tu gostaria de ter seria covardia da minha parte perguntar se tu gostaria de ter uma aparência diferente da que tu tem? Depende do meu merecimento. Teu merecimento? Sim. Como assim? Eu acho tudo, até a tua aparência física, tudo, você tem aquilo que você merece. Deus, é o meu ponto de vista. Tudo que nós temos, nosso corpo físico, que é emprestado, que a gente não é dono de nada. Nós somos administrador até da nossa matéria, que um dia vai para o túmulo. Então, tudo que nós temos, apenas isso aqui, é emprestado. Então, Deus, ele conhece a gente profundamente. Tem tanto cara por aí, bonito, que, nossa, é um demônio em forma de pessoas. E tem gente que é feio e são pessoas maravilhosas. Eu conversando contigo, eu noto que muitas vezes tu fala de uma questão, só que destacando muito o que tu considera que tem por dentro, cara. Sim, sim. Lá no fundo, será que isso não seria uma coisa já que tu aprendeu pra driblar uma possível frustração atual? Não, creio que não. Legal, isso é muito bom. Isso é muito legal. Deixa eu te perguntar aqui. Aliás, deixa eu perguntar aqui pro Walter. Daqui de onde eu tô, Walter, tá pegando bacana a voz? Tá filé. Tá tudo bem? Também com um técnico desse, não Já tem algumas coisas aí? Alguma pergunta? Mas, tem comentário? Peraí, a gente vai dar um tempinho de ler os comentários. A gente tem que mandar um abraço pro nosso amigo Walter, né? O Walter, da WR, gente boa. WR Produções, que tá fazendo essa transmissão. E a esposa do Asta aqui também. Ela, meu amor, que tá aqui na produção, acompanhando os comentários. E a minha esposa também, que tá lá em casa com os meninos, meus filhos também assistindo. Que é a dona... É a dona Zuleide. Dona Zuleide. Isso aí. Abraço pra sou pai no caso, é a Letícia Mirella vai fazer, depois de amanhã, faz 10 anos. O Júnior tem 8. Fagner Júnior. E eu também tenho a Amanda Catarine, que mora em Capanema, de 13 anos. Abraço pra essa galera. Estão assistindo, não? Então, com certeza estão assistindo. Deixa eu te perguntar. Pergunte. Pergunta polêmica. Olha aí, agora me deu medo, Walter. Agora me deu medo. Vai lá. Tu achava, quando os teus filhos iam nascer, tu achava... Boa pergunta, vai lá. Corria algum friozinho na barriga de achar que alguma característica que pudesse ser considerada negativa fosse genética? A gestação de um dos meus filhos, da primeira, principalmente... Foi um inferno na minha vida. Foi uma angústia, né, cara? Angústia. Por que inferno? Não, deixa eu explicar pro povo pensar bobagem. Inferno no sentido de paz, no sentido de eu achar que vinha nascer com alguma deficiência. Só que aí eu conversando com o médico disse, não. Isso aí não deixa de ser um acidente. Então, você pode fazer 10 filhos, nenhum vai nascer com deficiência. Eles... Foi feito acompanhamento pré-natal? Sim. Tá, mas, cara, mas mesmo assim, graças a Deus que nenhum dos meus filhos tem nenhuma deficiência. Eu imagino graças a Deus. A angústia que tu teve até eles nascerem, cara. Tive. Que bacana.
E essa... Tive angústia em vários períodos da minha existência. É o quê? Tive angústia em vários períodos da minha existência. Da minha vida. A gente perguntou sobre Deus aqui. Ih, cara. É que a gente separou aqui alguns tópicos, né? Mas a gente vai tocando de um por um. Então fala aí. Considerando toda essa compreensão, essa autocompreensão da tua condição, considerando a pressão por causa dos bullying e aceitação na sociedade e tal, tu chegou a pensar em ir-se embora? Suicídio? Eu não ia falar que era pra não perder a monetização, né? Ah, mas isso aqui... Por que não pode falar a palavra suicídio? Não, dependendo da plataforma, às vezes é melhor cortar. Entendi. Mas aí tu já pensou em dar uma volta Já lá? pensei sim. Já pensei, quase fiz isso. Eita, mano. Quase. Se não fosse quase, mas Deus maior, né? Mas aí qual era a situação, a primeira vez que aconteceu isso? Era a falta de aceitação comigo mesmo. Era um geralzão, assim? Foi quando eu comecei a namorar. Que era assim, tipo, começava tipo, ficar afim de alguma garota e sempre rolou muito isso, esse preconceito comigo. Tu percebia uma E rejeição. rejeição, né? Eu só te tenho como amigo, que nada, me achava feio mesmo, aí queria dizer só te tenho como amigo. Não queria falar a realidade. Mas nunca teve uma situação pontual, assim, foi sempre um acúmulo de coisas, e aí tu chegava nesse pensamento? Sim. Tu chegou a tentar mesmo? Cheguei, de verdade. Cheguei a tomar veneno... Eita. Pode falar? Pô. Pode. Falou. Já era, né? Falou. Tá, eu cheguei a tomar veneno, não foi chumbinho, não. Se fosse chumbinho eu não tava aqui. Foi uns venenozinhos rosa que tem. Sei que eu fui parar no hospital. Quase eu morro. Tu lembra, sabe quem te levou pro hospital? Sei sim. Na época foi... Chegou a perder consciência? Não, cheguei não. Mas Passou mal e foi, passei né? mal. E quem Mas te cheguei levou? a tempo. Quem te levou no hospital? Foi um ex-marido da minha irmã. Foi um amigo, né? E quantas vezes tu teve essa tentativa? Tentativa foi uma, pensamento foi vários. Cara, imagina. O que durou, sei lá, teve uma época que tu pensava, depois parou, ou é uma coisa que de vez em quando volta? Não, parou. Parou, que Hoje bom. é vida, né? Graças a Deus. Hoje é vida porque Deus ele me fez para vida, não para me sepultar a minha vida, porque Deus ele me ama do jeito que eu sou. E tem mais uma coisa, eu que tinha que me aceitar do jeito que eu sou. Ninguém tem obrigação de gostar de mim. Ninguém. Eu tenho que gostar de mim independentemente de você, o fulano, gostar de... É eu que tenho que gostar de mim. Claro. O amor próprio. Mas aí seria mais ou menos... Tu lembra mais ou menos a época aí que tu começou a pensar em suicídio? Opa, falei. A época que eu comecei a pensar? Era adolescente? 2001, a época, acho que eu até tinha. o ano. Até o ano, sei. Quando começou a pensar, assim, começou a cogitar, foi? Foi. E aí, quando foi, tu sabe mais ou menos a última vez que tu pensou? Não, foi esse período mesmo. Foi só por esse período? Foi esse período mesmo. Cara, que coisa. Mas aí, o que é que tu acha que aconteceu pra te mudar teu pensamento? Buscar Deus. Certo. Na realidade foi Deus. Ler bastante a Bíblia. Ter um relacionamento com Deus. Orar bastante. Conversar com Ele. Foi isso. O que que tu acha que mudou quando tu começou a te relacionar com Deus dessa forma a ponto de tu parar de pensar nisso, de tirar a vida? A minha vida mudou. Em todos os aspectos. Comecei a me sentir melhor. Acreditar mais em mim mesmo e me amar mais. Tu começou a Me te amar. enxergar diferente. Diferente. O que é que tu viu? Porque assim, o que faz a gente mudar o nosso futuro, por exemplo, nesse sentido, é em grande parte as perspectivas, né, de vida nossa. Aí quando tu começou a se relacionar mais com Deus, Já no sentido nessa espiritual. época, tu já passou a ter uma compreensão diferente do teu futuro, talvez? Sim.
acreditar mais em mim mesmo, saber que existe um Deus que sempre está comigo, tanto nos momentos bons como